Pera. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo no gravado. E nós vamos agora começar o nosso último encontro, gente. Hoje a gente termina o nosso grupo de estudos sobre esse livro maravilhoso aqui, As Cinco Feridas Emocionais, né? Já fazem semanas que vocês estão aí com nós e a gente não para de receber feedback de como esse livro está sendo revelador para as pessoas conhecerem um pouco mais, né? As suas feridas da infância, sua criança interior, como você se comporta aí na sua vida adulta, usando as máscaras para tentar se proteger do mundo e para tentar se proteger de reviver essas feridas na fase adulta. Hoje, esse encontro é um dos mais importantes, porque quem já conseguiu identificar a sua principal ferida e as suas feridas subjacentes, hoje vai receber um norte. Como que a gente faz para começar a trazer mais leveza para essa ferida e descartar as máscaras? Olha que grandioso! Então, hoje é o capítulo 7 do livro, tá? O capítulo 7 se chama Cura das Feridas e Transformando as Máscaras. Estamos na página 139 do livro. Bora começar? Cadê agora minha parceira? Agora que nós vamos começar, hoje nós estamos juntas, pessoal, aqui em Roque Gonzalez, ó. Agora que nós vamos começar, minha parceira vai dar uma banda. Fala, Nath. Então, para quem identificou as suas máscaras, né, durante os 5 capítulos que a gente acabou lendo juntos, quem não conseguiu acompanhar, a gente deixou na descrição do nosso grupo os links das aulas. É interessante a gente perceber o quanto ela vai trazer aqui nesse capítulo, como a gente pode perceber a cura, ou como a gente pode perceber os novos significados que a gente vem trazendo na nossa vida em relação a essas máscaras que a gente vem trazendo, né, do decorrer das nossas vidas, que muitas vezes a gente passa por todas elas em alguns momentos do nosso decorrer, do nosso trabalho, da vida, de casa. Então a gente vai percebendo isso. E a gente vai vendo o quanto a gente já conseguiu nos perceber em cada uma dessas máscaras e o quanto a gente já vem curando e daqui a pouco o que a gente precisa dar uma alinhada novamente. Ontem até vindo para cá na viagem, né, que é uma viagem de praticamente 7, 8 horas, né, a viagem mais ou menos 8 horas, né, porque nós saímos às 8, chegamos às 4 aqui, não às 5, né? É, 5. mais 8 horas de viagem. A gente fez a leitura do último capítulo juntas no carro vindo para cá. E é muito engraçado porque como a gente estava juntas, estava conversando sobre as feridas, a gente consegue perceber que, apesar de a gente ter, né, a minha principal, vocês já sabem que é o abandono, a da Nath principal é Rejeição. a gente consegue se identificar usando máscaras em momentos pontuais, as outras máscaras, né? Então, que nem eu comentei com a Nath, né? A ferida da traição eu já usei numa época da minha vida, então fui uma pessoa mais controladora. A máscara da rigidez eu utilizei numa época da minha vida onde eu quis tentar ser perfeita, e aí veio o perfeccionismo junto. Mas máscaras que não são tão fortes, a gente não sustenta por tanto tempo. Então você vive naquele momento, mas acaba que não é a sua essência de ferida. A minha, como é o abandono, eu usei por muitos anos o dependente, que foi a minha máscara principal. Aí a Nath estava até lendo, ela falou assim: Nossa, amiga, mas eu não consigo mais te ver assim. Eu falei: Graças a Deus, né? Sinal que o processo funcionou, o processo de cura. E se eu conseguir, todo mundo consegue se tornar mais leve com essa ferida e utilizando menos máscara no dia a dia, tá? Então fica essa reflexão aí. Bora começar, Nath? Vai lá, Bora. página 139. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a maneira de falar, o tom de voz, o dançar, o tipo de carro, o sentar-se, porque são características que vão ajudar vocês a compreender mais características. Só quero reforçar que no livro ela fala, e a gente também vai deixar aqui gravado para vocês, né, essa informação, que ela traz no livro que o corpo fala muito mais do que a mente, do que o teu ego, o teu julgamento. Por quê? Porque o corpo ele adota as características para trazer para a gente mais informações. Então, ela até traz ali no livro, numa altura do capítulo, onde ela fala exemplos de pessoas que chegaram até ela, se identificaram no comportamento, né, na parte mais mental,
na parte mais cognitiva, com uma ferida. E aí tentaram lidar com aquela ferida sem sucesso. E aí, quando ela trouxe para a pessoa, né, em consultório, a consciência, olha para essa máscara aqui, porque o teu corpo físico fala muito mais dessa outra máscara. E aí, quando a pessoa começou a lidar com a máscara que verdadeiramente era a essência dela de ferida, mais facilidade ela teve para atingir a cura. Então, reparem muito nessa parte corporal desse início do capítulo e bota o chequezinho naquele comportamento que você mais se identifica. Esquece, por favor, o que você acha que você sabe sobre você. Baixa as suas barreiras, elimina o julgamento nesse momento, não olha, ai, é escapista, ai, é dependente, não, só olha para a descrição da forma de falar e de sentar e veja qual você se identifica mais. Óbvio que quem já vem aí se tratando, fazendo terapia e fazendo processos de curas, vai sentir mais leve. Então, qualquer coisa você pensa assim, como eu era antes de eu começar os meus processos de cura. Eu era mais qual comportamento? Que aí você vai ter mais clareza ainda se a sua ferida que você pensa que você tem, o seu corpo também reflete ela. Vai, Nath. Então, nós vamos começar com a maneira de falar e a voz com as 5 feridas. O escapista tem uma voz apagada e fraca. Então, vejam, Escapista. Então, veja. vejam se vocês têm essa inclinação para uma voz fraca, apagada. Daqui a pouco, como a gente estava falando ontem, né? Falei até para Fernanda, tu acha? Sim, sim. Pega teus stories de um ano atrás. Então, assim, vejam que daqui a pouco é uma forma até de a gente ir se conhecendo quando a gente vai percebendo o nosso dia a dia. O dependente adota uma entonação infantil, bem como um tom lamuriante. Que é o tom de fala, né, gente? Mais, uma coisa mais melancólica, uma coisa mais vítima, e normalmente faz brincadeiras com o tom de voz, então, tipo, tá sempre puxando uma questão de modificar a sua voz para deixá-la um pouco mais infantilizada. É eu. O masoquista costuma dissimular sentimentos em sua voz a fim de parecer uma pessoa interessada. Então, é aquela pessoa, né, que tem aquele certo, tipo um deboche, assim, como se fosse, né, no seu tom de voz quando começa a falar. O controlador tem uma voz potente e de grande alcance. Então, percebam quem é aí a ferida da traição. Lembrem, né, que o controlador é da traição. Se tem aquela voz mais, né, potente, aquela voz que tu escuta e reverbera, aquela voz, né, Fala que fala alto. alto. Apesar da gente falar alto, Porque tem né, a questão dos gringolês aqui, né, é, da nossa região, né? Os mas é gringos falam diferente, alto, né? mas é diferente. Quem é o controlador tem uma voz mais potente, é uma entonação de força na voz. É mais ou menos assim, quando eu falo, eu preciso que você receba, eu preciso que você aceite. Então não é o volume, mas a entonação que é usada na hora da fala. O rígido fala de maneira mais mecânica e contida. Então, é aquela pessoa da injustiça. Lembrem que ela tem aquela rigidez no corpo físico, ela vai ter também, reflete isso na fala dela quando ela está se comunicando. Aqui ontem a gente estava falando, né? A luta aqui, que dança, né? Faz as danças também circulares. A gente estava pensando, eu e a Fê ontem, lendo o livro e trazendo essa consciência. O quanto, quando a gente está dançando também, é uma forma de a gente perceber a maneira com que a gente também traz essas máscaras. Por quê? Aqui ela fala o seguinte, que o escapista não gosta muito de dançar. Até ela fala assim: o que emana dele é não olhem para mim. Então, num grupo, a gente vê o quanto tem algumas pessoas mais contidas que não querem que as pessoas fiquem olhando para ela quando ela está dançando, de maneira alguma. Então, ela tá ali dançando, fazendo movimento, mas tipo, eu tô na minha quietinha aqui, não olhem para mim, olhem para outro lugar. O dependente refere às danças de contato, né? Porque a Fernanda tem que tocar na Eu gente, tenho que estar ela sempre tem que tocando nas pegar, pessoas. E daí ela traz assim, o que emana dele é
olhem para o meu parceiro, Que gosta olhem de. como o meu parceiro gosta de mim. Então, tipo, perceba o quanto ela tá ali junto com uma pessoa, ela precisa até que ela dança junta e o quanto ela quer que a outra pessoa que tá dançando com ela perceba que ela tá ali, que gosta dela nesse movimento. O masoquista, que é né, a ferida da humilhação, traz aí, adora dançar e aproveita-se disso para mostrar sua sensualidade. Então, é o que a gente estava falando ontem, né, amiga? O quanto a ferida da humilhação traz essa necessidade da sensualidade num todo. Então, tu vê que até na dança ele quer. Tanto que ela fala assim: o que emana dele é olhem para o quanto eu sou sensual, né? O quanto posso ser sensual. Então, vejo essa necessidade que a pessoa tem ali da ferida da humilhação. E é a pessoa que acaba mais sofrendo ali com as feridas, porque ela está sempre nesse momento de querer, de alguma forma, eu posso trazer aqui, sofre de uma forma física mesmo, né? A gente percebe o quanto acaba acontecendo isso também, muitas vezes. E a sensualidade, só para trazer para vocês, porque quando a gente ouve essa palavra, né, dançar sensual, não é botar a mão no joelho, descer até o chão, não é. A sensualidade do masoquista é aquela coisa de parecer bonito, parecer que está fazendo um movimento de uma forma tipo super leve para que aquilo fique bonito, porque o belo seria o que chama a atenção no ponto de vista do masoquista. Então é aquela sensualidade às vezes que é por acertar, que é por parecer bonito, que é por fazer com que o seu movimento seja o mais harmônico possível para que as pessoas achem aquilo muito atraente. Tá? Então, nem sempre a sensualidade é a vulgarização, tá? Tentem não confundir isso. O controlador ocupa muito espaço, então é aquela pessoa que tenta controlar o espaço fora dele. E ele traz, né, o que ele emana é olhem para mim. Então ele tenta de alguma forma controlar os olhares das pessoas também para ele, para que as pessoas olhem para ele de alguma forma e percebam que ele está ali de alguma forma, né, trazendo essa sedução, mas o controlador é bem pelo lado dele tomar conta daquele lugar, né? A sedução do controlador é olhem para mim, não pela sedução da humilhação ali do masoquista, mas para ter o controle das pessoas. Então, percebam a diferença de uma e de outra. O rígido é um exímio dançarino. Apesar da sua rigidez nas pernas, ele esbanja ritmo. Então, ela traz aqui, né? O que emana dele, olhem como eu danço bem. Então, apesar dele ser rígido fisicamente, ele tem essa habilidade de dançar, mas ele quer também, né, que as pessoas olhem para ele e pensem, nossa, como ele dança bem. Como o rígido é o que tem mais o perfeccionismo, né? É o que tem mais a ferida de tentar ser perfeito. Ela até traz em algum momento, depois ali do livro, que o rígido é aquele que vai fazer mais curso de dança. É o que mais vai tentar aprender e mais quer dançar correto, porque ele gosta de ser o exemplo pela assertividade. Então, aquela pessoa, por exemplo, nós, né, que nem a gente fala lá nas danças circulares, né, que a Lu tá aqui, a Nath tá aqui, que a gente dança nós três juntas, né? Inclusive, a gente tem um canal de dança no Instagram, Estere. Sigam lá, tá? Para receber as nossas rodas. Então, quando a gente tá lá, por exemplo, nos grupos de dança, o perfeccionismo é aquele que não aceita errar. Então, ele fica muito focado em aprender o passo para fazer certo. E aí a gente está sempre nas rodas, né, gurias, falando, gente, não é para acertar, é para sentir. Sente a música, sente o passo, sente o movimento, se solta. E aí o rígido, ele não quer esse processo. Eu primeiro tenho que acertar o passo, depois eu vou sentir. É isso aí. Aqui ela traz algumas características da personalidade quanto às escolhas de carro. Então, as nossas escolhas também refletem ali uma informação sobre a nossa máscara. Então, ela traz aqui que o escapista gosta de carros escuros para ser despercebido, ninguém precisa olhar para ele. Então, é uma maneira, né? O escuro, o preto, esses tons mais terrosos, assim, ele tem essa tonalidade de passar despercebido. O dependente prefere um carro confortável original, né? Tipo, não mexa no meu carro, deixa ele do jeito que veio da fábrica, é assim que tem que andar.
Eu até falei pra Nath ontem, nossa, essa aí sou muito eu, porque o Felipe, né, meu marido, ele sempre quer fazer uma modificação no carro. Ah, eu quero botar um adesivo não sei o quê, eu quero fazer não sei o quê. Eu fico, não, não mexe, deixa assim, tá lindo assim. Aí a gente percebe, né, aonde no detalhe como se manifesta. Eu quero o original, eu quero como eu comprei. Ele já quer enfeitar, já quer botar isso, já quer botar aquilo, e aí dá os conflitos, né? O masoquista escolhe um veículo pequeno onde ele se sinta comprimido. Então, a gente percebe, né, a ferida da humilhação ali, o quanto a pessoa precisa estar naquele espaço pequeno, de alguma forma ali também, né, se comprimindo, não querendo ser visto, mas o serviço dele é de uma outra forma, é aquela coisa assim, não é não ser visto, mas eu tenho que estar aqui de alguma forma meio que sofrendo também, né? Então, percebam isso que ele traz, né? O controlador compra um carro potente e chamativo. Então, é aquela pessoa que, tipo assim, sabe aqueles carros que fazem isso, aquilo? Turbo, O controlador que vai V8. comprar. É o controlador. Sabe aquele carro que faz tudo e ele fala contigo? Aquele lá vai ser o que o controlador vai comprar. Preciso de uma caminhonete grande. É, bem isso aí. O rígido prefere um carro clássico de alto desempenho, pois quer ser compensado pelo que gastou. Então, que ele quer de alguma forma ali, né, ter esse retorno financeiro que ele teve para o desempenho do dia a dia dele, né? Um carro clássico, mas que traga algum benefício aí para ele também. Aqui, ela traz ainda na página 141 as formas com que as pessoas sentam. Então, as máscaras, né? Como que a pessoa senta, como ela tá ali no dia a dia dela. Então, ela traz aqui que o escapista, ele tende, né, a sentar na cadeira de uma forma com que ele esconda os pés, né? Ou não encoste os pés no chão, podendo assim fugir mais facilmente. Então, de alguma forma, ele já está preparado para a fuga se precisar, porque lembrem, ele tem aquela ferida em que ele prefere ficar sozinho, não prefere ficar com as pessoas, e quanto mais isolado ele tiver, mais confortável ele vai estar. O dependente afunda na cadeira ou se apoia no braço da poltrona ao seu lado. A Fernanda, ela até no consultório dela, ela conseguiu Eu me estragar apoio. a cadeira dela, de tanto que ela se apoia. Mas ela já arrumou. Então, eu inclino o dorso, né, o torso para frente. é, Então, ele tem essa tendência, né, de ficar ali de alguma forma apoiado ou se colocando o corpo para frente. O masoquista senta-se com as pernas abertas. Quase sempre esconde uma cadeira, uma poltrona, escolhe uma cadeira, uma poltrona que não lhe convém. Então é para ficar desconfortável mesmo, É aquela né? pessoa que tá sempre se ajeitando. Não tá É, boa. Aí aquela pessoa que tá inquieta nas cadeiras, nas poltronas, tu já percebe aí um controlador. Desculpa, um o masoquista. masoquista. O controlador senta-se e joga o corpo para trás com os braços cruzados. Então tem aquela tendência, né, de se manter sempre de Ou braço, aqui, ó. tá fechado, não quer receber nenhuma informação, né? Quando fala, se debruça, né? Que nem a Fer fez aqui, se debruça para escutar o que a pessoa está ali trazendo a informação. O rígido senta-se bem aprumada, aquela pessoa, né, rígida, pensem, aquela pessoa que tá aqui, na postura. Alinhado. Tá bem do jeito que a fisioterapeuta gosta, aqui, ó. Coluna alinhada. Chakras alinhados. É. Às vezes fecha bem as pernas e alinha com o corpo. Então, tu vê que ele tem o centro, né? O que acentua seu aspecto rígido. Quando cruza as pernas e os braços, é para não sentir o que ocorre à sua volta. Então, de alguma forma, para se defender, se fecha ali de alguma forma. Nas páginas seguintes, É o que a gente já. a gente vai pular. Por quê? Tá? Porque é uma revisão de todas as feridas. Nós vamos revisar, nós vamos pular aqui, por quê? Porque a gente já fez uma aula de cada ferida, mas a gente aconselha muito que vocês leiam, por quê? Porque nessas páginas aqui do livro, ela traz inclusive combinações, né, Nath? Uhum. Tipo, o abandonado que tem a rejeição como ferida associada, o que sofre de injustiça que tem a ferida da traição associada. Olha, ó, os passarinhos. O que tem a humilhação com
a ferida da traição associada. Então, essas combinações que ela faz mostra características, como elas se entrelaçam. Então, é bacana vocês lerem em casa, mas a gente pula, né, amiga? Tu separou alguma coisa importante dessa parte para falar? Porque senão para mim, a gente já ia lá para a página 157. Que Tudo eu... isso? O que que tu quer falar dali? Vê se tu quer falar alguma coisa. Vamos ver se a Nath quer falar alguma coisa para vocês. Não, eu acho que assim, o que a gente precisa perceber aqui é se conectar com aquela traz, né, o maior medo de cada um, então percebam, né? E ela vai trazendo aqui algumas informações das decisões que a gente vem tomando, e ela traz muito. Tu vai passar para aquela parte dessa daqui, né, do amor? Isso. Ah, tá. E daí ela vai começar a falar como a gente se conecta com nós mesmos, que acho que é o mais importante aqui para nós trazermos como uma forma de cura. Tanto que ontem, até na nossa roda xamânica, foi uma coisa que foi falado, né? O quanto às vezes a gente se afasta de nós, querendo de alguma forma. E até ela traz numa página, né? Nas páginas aqui, ela traz a descrição de que quanto a gente mais tenta agradar o outro, tenta fazer para o outro, tenta modificar o outro, mais a gente se perde de nós. E uma coisa que nós estávamos falando, e depois, quando a gente estava falando, veio a resposta aqui no livro. O quanto às vezes a gente se perde pensando que o amar ao outro é mais fácil, ao invés de nós olharmos para dentro de nós e percebermos que quando nós vamos nos dar amor, a gente vai ter essa emanação maior com as outras pessoas, mas a gente vai discorrer mais aqui também sobre isso. Na página 155, só vou falar essa parte aqui. Na página 155, no primeiro parágrafo que começa ali a página, ela fala assim, ó. Vestimos uma máscara sempre que temos medos de viver uma ferida com outra pessoa e também quando receamos perceber que nós mesmos fazemos os outros viverem uma ferida. Logo, agimos sempre com o intuito de ser amados ou com medo de perder o amor dos outros. Adotamos um comportamento que não corresponde ao que somos. Nós nos tornamos outra pessoa. Gravem isso. Quando você está agindo conforme a máscara da sua ferida, não é você. Então, se você está agindo como o escapista, como o dependente, como o masoquista, como o controlador, você está agindo como uma persona, né? Como algo que você criou para que os outros te vejam assim e você não sofra mais daquela ferida, né? E aí ela até traz aqui, ó. Como o comportamento ditado pela máscara exige esforços da nossa parte, criamos expectativas com relação aos outros. O que somos e o que fazemos deve ser a fonte de nosso bem-estar, e não os elogios, a gratidão, o reconhecimento ou o apoio que os outros nos dão. Então, quanto mais a gente consegue ser a gente sem as máscaras, mais fácil e mais leve fica a vida. Porque quando a gente está funcionando a partir de uma máscara, é sempre pesado. Porque de uma forma ou outra você está tentando evitar viver a ferida, em vez de aprender como ela funciona em você e tornar a sua essência mais presente na sua vida, ou seja, tornar você a rotina e não a máscara a rotina. Aí vamos lá para os exemplos. Esse aqui, na página 157. Uhum. Sim. Aí fazer aula juntas é muito bom, gato. Sim. Sim. Vai. Aquele que sofre de rejeição alimenta sua ferida sempre que se julga inútil ou imprestável, sempre que acha que não faz qualquer diferença na vida dos outros ou foge de uma situação. Então, aqui é um apanhado, né, do que tá ali na máscara da rejeição, e de alguma forma é um resumo também, né, um pouco do capítulo inteiro, né? Então, percebo o quanto essa ferida é alimentada quando a gente se julga inferior, a gente não acha que não faz diferença na vida das pessoas e ainda foge das situações. É o que a gente estava falando ontem, de algumas situações que a gente acaba percebendo a mudança que já aconteceu. Por exemplo, para mim que tenho essa ferida da rejeição, o quanto muitas vezes a gente está em uma situação e mesmo a gente achando que
a gente não tá usando a máscara, a gente, de alguma forma, utiliza isso que tá aqui, né? Ah, como a gente Fugir. fugindo, né, ou daquela situação, ou não querendo estar lá, ou não querendo estar com as pessoas, porque de alguma forma a gente se comporta mais favorável quando a gente está sozinho. Então, e ao mesmo tempo a gente sofre com isso, né? É isso que a gente estava até falando ontem, eu e a Fer, o quanto a nossa mente faz a gente acreditar que sim, a gente está bem sozinho, mas a nossa mente fica lá, criando mil histórias, criando mil coisas e no final não é nada daquilo, porque é tudo criação da nossa mente que a gente está passando. O se julga inútil e imprestável aqui da rejeição, gente, toca qualquer pessoa que lê isso daqui. Toca por quê? Porque ninguém gosta de assumir que se enxerga assim. Só que o comportamento do uso da máscara é muito sutil, né? Vou pegar um exemplo aqui, tá? Aleatório. Vamos supor que você está trabalhando numa empresa, tá? Pessoas que sofrem de rejeição. Você está trabalhando numa empresa, tá? E a empresa, sei lá, colocou uma meta de vendas. Você é vendedor e colocou uma meta de vendas, tá? Só que a empresa não te deu recursos para que aquilo acontecesse. Ele só te deu a meta e te disse assim, ó, faz. Se tu fizer o mínimo que seja, você vai conseguir atingir a meta de vendas. Ele vende, né? A empresa vende para quem sofre da rejeição, né? Vende para todo mundo uma história de que fazendo uma fórmula mágica vai acontecer. Automaticamente, quem sofre da rejeição e não consegue atingir a meta, ele não vai julgar que o método está errado. Percebe o que eu estou falando? Ela que tem rejeição, né? Percebe o que eu estou Eu falando? entendi o que eu estava falando ontem. É o que eu estava falando ontem. O que que vai acontecer para quem sofre de rejeição? Se ele passa por essa situação, ele não vai julgar que o sistema da empresa ou que o sistema de vendas está errado ou que alguma fórmula não está acontecendo. Ele começa a encontrar julgamentos dentro de si, tipo, eu não estou fazendo a minha parte, eu não sou boa nisso, eu não sei vender, eu não sei captar pessoas. O problema é a forma como eu falo. Então, ele vai trazer para si julgamentos onde ele não está atingindo as metas por causa dele. Em nenhum momento ele vai parar, vai refletir sobre o todo e vai levar isso para outra pessoa. Então, ele vai se julgar de que ele está errado e ele vai fazer o quê? Ó, escapar. Ele quer fugir. Não, então eu não quero mais essa empresa. Não adianta. É eu que não sei trabalhar aqui. Eu vou pegar, vou pedir minhas contas e vou embora fazer outra coisa da minha vida. Não vou. Para vendedor eu não sirvo. E aí larga, por exemplo, até a profissão, ou a carreira, ou o cargo que estava exercendo naquela empresa, para fazer uma outra coisa completamente diferente, porque no ponto de vista dele, é ele que não serve para coisa. Então, percebe como é sutil o se sentir inútil, o se sentir imprestável? Então, acho que com esse exemplo fica um pouco mais leve. Se você se julga assim em situações como essa, já fica um indicativo aí para você. Aquele que sofre de abandono alimenta a sua ferida todas as vezes que desiste de um plano que prezava muito, quando não se preocupa o suficiente consigo mesmo e quando não provê suas necessidades. Ele amedronta os outros ao se mostrar excessivamente dependente deles. Ele se machuca bastante, atraindo doenças para chamar atenção. Até foi uma coisa que eu falei, né? Eu falei, Fernanda, mas, né? Não fecha isso aí. Não fecha mais, Você diz não fecha ela. mais. Mas era, né? Então percebam o quanto já está trabalhada essa ferida, né, dentro da gente, quando a gente uma vez nos comportava dessa forma, de não olhar para nós, não ver o que, que é prioridade na minha vida. Eu vou lá, desisto de uma coisa que eu quero muito, mas eu vou lá e desisto, abandono. Por quê? Porque daqui a pouco eu não tenho apoio de alguém do meu lado, porque eu me sinto sozinha e o abandonado tem muito isso de não gostar de se sentir sozinho, precisa ter uma necessidade de alguém. Então, percebam quando a gente tem essa ferida do abandono e a gente já está mais perceptivo a nos conhecer, a gente percebe o quanto a gente já evoluiu em relação a isso, quando a gente consegue ir lá, olhar para aquilo e pensar, não, eu vou seguir, eu vou fazer, independente se eu estiver sozinho, eu vou fazer, isso aqui é a minha ideia, meu plano, eu vou fechar, vou fazer, enfim. Então, perceba o quanto isso traz essa informação também, né, quando a gente se conhece.
Vou falar para vocês que essa daqui eu conheço muito, porque foi a que eu mais trabalhei, né? Vou dar alguns exemplos de como o abandono se apresentava em mim. Aqui, quando ele fala, ó, desiste de um plano que prezava muito. Então, vamos supor assim, a Fernanda do Antigo Testamento, que nem fala Teodoro. Agora pegou. A Fernanda do Agora Antigo Testamento, que nem fala Teodoro, era aquela pessoa que, por exemplo, assim, eu queria fazer uma viagem, né? Vamos supor, queria viajar. Mas aí, sei lá, eu tava solteira ou eu não tinha ninguém para viajar comigo. O que que eu fazia? Mas eu não vou sozinha, né? Eu não vou fazer uma viagem sozinha. Aí, o que que faz? Desistia da viagem. Eu queria fazer um curso. Ai, mas não tem ninguém para ir comigo, né? Como é que eu vou ir fazer esse curso sozinha? Então eu não vou fazer o curso. Mas eu queria trocar de carreira. Ai, mas, poxa, tanto é que essa de trocar de carreira foi que me levou na minha maior criação de doença, né? Que foi aquele meu tumor que vocês sabem. Então, por eu não ter, vamos supor, ninguém para me ajudar, né? Porque o abandonado, ele é dependente, ele precisa de alguém para fazer com ele, porque sozinho ele não conseguia fazer, né? Ele não consegue fazer. Então, o abandonado está sempre precisando ter alguém do lado para dar uma dica, para orientar, para fazer alguma escolha por ele. Então, o abandonado é aquele que precisa e valida muito a opinião do outro, é aquele que quando você diz assim, tal coisa, faz tal coisa. Ai, mas eu não tenho ninguém para me ajudar com isso. Mães que sofrem de abandono. Ai, mas é que eu sou mãe solo, né? Eu não tenho nenhuma rede de apoio, Nossa, isso foi muito, né? né? A gente escuta muito esse tipo de frase de abandonado. E a gente vê mães que não têm rede de apoio, que também são mães solo e que conseguem dar conta, mas é que a dor é diferente, porque para o abandonado ele precisa ter alguém para ajudar ele no processo. Então, até quando eu fiz, por exemplo, a minha transição de carreira, uma das escolhas que eu fiz na época que eu estava trabalhando bastante essa ferida, porque eu comecei a trabalhar minha ferida em 2019. Uma das decisões que eu fiz foi alugar uma sala bem pequenininha e trabalhar sozinha como terapeuta, né? Quem me conheceu naquela época sabe, era uma salinha, acho que tinha, sei lá, 3 metros por 4, era uma sala bem pequenininha mesmo, e só tinha macas, poltronas, uma bancada e era isso. E eu fiquei sozinha, né, totalmente sozinha até o ano passado. Então eu fiquei 2020, 2021, 2022 e boa parte de 2023 sem dividir sala. Gradativamente, eu fui, durante o meu período terapêutico, começando a fazer parcerias de novo. Mas eu precisei desse tempo de solidão para eu aprender a funcionar sozinha. Para eu aprender a deixar de ser dependente e ter que fazer decisões sozinha. Então, vou fazer tal curso, vou fazer. Tenho que ir para tal lugar, vou ir. Tenho que fazer uma viagem, como eu já fiz várias, né, durante esse período. Tenho que ir para o Rio sozinha, tenho que ir para São Paulo sozinha, tenho que ir para não sei aonde sozinha fazer curso. Então, eu fui vivendo essa parte de estar sozinha e tomar decisões sozinhas para que eu pudesse sair do complexo de dependente. Acho que eu fiz tão bem, né, que eu comecei ali em 2022 a fazer algumas parcerias de trabalhos pontuais. 2023 eu dei um gás bem maior nas minhas parcerias, né? Então, tem a Lu, por exemplo, que é minha parceira de dança, tem a Nath, que é minha parceira de negócios, então, tem a Silvana, que divide sala comigo. Então, eu fui fazendo parcerias no ano passado para voltar a ter relações com as pessoas, porque eu já estava fortalecida e independente da minha ferida. Acho que eu até trabalhei demais, evoluí demais, porque agora elas reclamam que eu não sigo script, né? É. Planeja, fica uma semana planejando, Fernanda, vamos fazer isso, isso. Aham. Acho que eu evolui até demais nesse ponto aqui da independência. Segue sozinho. Segue sozinha, não. Só em partes. É. Vai. Aquele que sofre de humilhação alimenta sua ferida todas as vezes que se rebaixa, que se compara aos outros, que se diminui e que se acusa de ser gordo, mau, apático, aproveitador. Ele se humilha usando roupas que o desvalorizam e maltrata seu corpo, dando-lhe comida demais para digerir e assimilar. Atormenta-se assumindo as responsabilidades alheias, o que tira sua liberdade e o impede de reservar tempo para si. Então, percebam o quanto a ferida da humilhação traz aqui Baixa autoestima. baixo. Nossa, total, né? Total. E é algo que a gente estava falando muito ontem. Não sei se quem está aqui lendo e acompanhando nós
o quanto as feridas estão muito atreladas quando ela faz aqui a conexão, e a gente até estava percebendo e falando, né, o quanto a humilhação é uma ferida que ela é tão forte por si sozinha, que ela não tem alguém para ali fazer o contrabalanço, porque a gente estava falando, né, o rejeitado às vezes tem essa questão do abandono, o abandono tem um pouco da rejeição, da mesma forma que a traição tem um pouco da injustiça e a justiça um pouco da traição. E a gente vê o quanto a humilhação por si só, dela ter tantas características, a pessoa, tantas facetas, tantas máscaras que a pessoa vem utilizando, que é uma máscara que, por si só, a pessoa foca tanto nisso, que a autoestima dela vai tão lá embaixo, que ela cria coisas ali da vida dela para continuar lá naquela autoestima baixa, continuar e não conseguindo ter forças para fazer o movimento e perceber o quanto ela pode fazer essa mudança na vida dela. Eu acho que se tiver aqui pessoas que se identificaram com a humilhação, gente, eu acho que o caminho para vocês para cura, anota, caminho para cura para essa galera aqui é realmente trabalhar a autoestima. E a gente, quando fala autoestima, não é a parte estética, tá? Isso é um pilar dentro do viés da autoestima. A autoestima aqui é realmente reconhecer as coisas que você é bom, o quanto você também acerta na vida, o quanto você já fez ótimas escolhas, o quanto você desenvolveu, aprendeu, pode ter errado e quebrado a cara, mas o quanto também você evoluiu. É realmente elevar a autoestima reconhecendo a sua potência, né? Que potência, né? Em Axis, por exemplo, potência é poder pessoal. Só que a gente não usa poder, né? A gente não usa essa palavra poder, porque o poder para muitas pessoas é como se eu fosse superior à outra, né? Então a gente usa muito a palavra potência. Então a potência é reconhecer o ser humano grandioso que você verdadeiramente é deixar a sua energia no mundo. Então os humilhados, né, que sofrem dessa ferida como a principal, eu tenho um pouco dessa, tá? Eu tenho associação do abandono com humilhação, mas não é minha principal é o abandono. Mas quem tem a humilhação de principal tem que trabalhar a autoestima. Tem que reconhecer todos os lugares onde se julga muito, onde degrine a própria imagem, onde se sabota, para ir melhorando os comportamentos e elevando essa autoestima. Aquele que sofre de traição alimenta sua ferida mentindo para si próprio, acreditando em coisas falsas e não cumprindo seus compromissos consigo mesmo. Ele se pune fazendo tudo sozinho porque não consegue delegar nem confiar nos outros. Mas se resolve dar um voto de confiança às pessoas, fica tão ocupado verificando o que fizeram que se priva de dedicar um tempo para si mesmo. E aqui a gente vê muito nas empresas, né, o quanto as pessoas, principalmente liderança, né, que tem aí cargos de liderança, o quanto tem pessoas que não conseguem delegar para o outro, e daqui a pouco tem essa ferida aqui, que vai lá, por mais que eu diga, Fernanda, faz isso aqui, vai lá e confere se a Fernanda fez certo. Ah, É mas uma, não fez do meu jeito. é, e cada um vai ter um jeito de fazer, né? Ninguém vai fazer igual a você, sim, ninguém vai fazer, né? Então a gente precisa também perceber o quanto a gente pode confiar, que é o que ele traz aqui, confiar nas pessoas para elas entregarem o que para elas é o certo, porque a pessoa não vai fazer o que é o errado, ela vai fazer o que para ela é o certo naquele momento. Então, perceba o quanto a traição tem isso também, né? A ferida da traição. Não, acho que é isso aí. Tá. Perfeito. Aquele que sofre de injustiça estimula sua ferida sendo excessivamente exigente em relação a si mesmo. Ele não respeita seus limites e se estressa em demasia. É injusto com tudo que lhe diz respeito, pois vive se recriminando e se recusando a ver suas qualidades e tudo aquilo que faz bem. Ele sofre quando enxerga apenas o que não foi feito ou o erro cometido e tem dificuldades em encontrar prazer nas coisas. Então, percebam também o quanto as pessoas aqui da injustiça têm essa questão da rigidez, né? Ou é certo ou é errado, e não tem o meio do caminho, o prazer, as possibilidades. Então, o quanto isso tem a ver com a injustiça, né? O quanto ou tá certo ou tá errado, e não tem outra possibilidade. Então, aqui ele traz muito essa questão e acaba sempre ficando enquadrados ali, né? Criando uma vida sem muitas coisas diferentes, como a Fer trouxe aqui, né? As possibilidades que existem para a gente criar na nossa vida.
é que como o Rígido, ele busca o perfeccionismo, né? Quem sofre da injustiça busca o perfeccionismo. Gente, quem já teve uma fase na vida de tentar ser perfeito e começar a botar um perfeccionismo na sua vida, percebe como é pesado, né? Porque ninguém é perfeito. Nosso corpo não é perfeito, a nossa vida não é perfeita, a nossa história não é perfeita, a nossa família não é perfeita. Automaticamente tentar tornar as coisas perfeitas é de um peso. Então, por isso que a gente perde o prazer, porque a gente quer tudo do jeito certo, que aí entra a polaridade que a Nath falou. Tem que ser, mas tem que ser certo. Então, entra essa questão ali muito forte e é o que mais tira o prazer da vida, né? Mas agora, então, que fizemos essa revisão, vamos para a parte mais importante, que é como curar tudo isso. Como que a gente vai curar? E aí ela traz 4 etapas. Ali na página 159, ó, ela fala: a cura será realizada quando você conseguir inverter essas 4 etapas, retornando à primeira, quando ainda é você mesmo. Nesse processo, a primeira coisa a ser feita é tornar-se consciente da máscara a qual você recorre. Então, a cura é quando a gente atravessa os 4 processinhos aqui que a gente vai falar agora. A primeira etapa, ela fala assim, ó. A primeira etapa para curar uma ferida é reconhecê-la e aceitá-la. No entanto, resignar-se a ela. Aceitar significa olhar e observar, sabendo que resolver pendências faz parte da experiência do ser humano. Então, aceitar, gente, é olhar e observar, tá? Não é se alinhar e concordar. Ah, eu sou assim, então pronto, eu sou assim, vou morrer assim. Não. É observar, é ficar atento. Isso é aceitação. É te autoanalisar diariamente. É ali que você executa a aceitação. Na página 158, ela traz ali, tá em negrito, tá? Então é super fácil de identificar. Na página 158, ela fala assim, ó. Amar é aceitar uma ferida. Amar e aceitar uma ferida significa reconhecê-la, saber que você retornou a essa terra para curá-la e aceitar que o seu ego quis te proteger, criando uma máscara. Tá? Então, o ego faz isso como proteção. E o ego, para quem fez o workshop do ego, já aprendeu, né? Ele é a nossa faceta da nossa personalidade que faz o julgamento, é como se fosse o nosso juiz. Então, o ego é aquele que faz a interseção entre o nosso ID e o nosso superego. Então, o ego, ele faz, ele cria essas máscaras para nos proteger, ou seja, você não vai ficar nem lá nem cá, vamos criar um meio do caminho aqui. E aí a gente finge que não está enxergando a ferida, vivendo a máscara. Então, a aceitação é a observação constante. Primeiro passo, observar, é aceitar, tá? Segundo passo, Nath. É. A segunda etapa é vivida quando você se revolta ao ler. Se revolta ao ler aquelas palavras que batem na gente. E a gente pensa assim, nossa, mas eu não sou assim. E a gente se revolta. Ou resiste a assumir sua responsabilidade, preferindo acusar os outros pelo seu sofrimento. Então, ela traz o quê? Ah, não, assim, a injustiça eu passei, a rejeição eu passei com a minha mãe, é culpa dela. Opa! Então, ela traz essa questão que nós precisamos olhar para nós nesse momento, porque em alguma parte desse capítulo ela traz assim: cada um vai identificar uma situação de uma ferida diferente. Até ela traz: uma pessoa daqui a pouco vai passar pela mesma situação e vai achar que aquilo lá foi injusto para ela. Aquela mesma situação que a pessoa passar, ela vai se sentir rejeitada. Então, para cada pessoa, a gente vai assumir uma máscara diferente. E a situação pode ser a mesma. Daqui a pouco, ai, minha mãe me abandonou, ai, meu pai me abandonou. E a pessoa vai sentir, ah, eu fui rejeitada, ah, é injusto o que meu pai fez comigo. Então, percebam que cada um com uma situação pode trazer as 5 máscaras aqui. E é o que ela traz aqui, para a gente assumir a nossa responsabilidade perante a essa situação, perante a essa máscara que a gente acabou utilizando. A terceira etapa é quando aquela que você é quando, não, desculpa. A terceira etapa é aquela em que você deve se dar o direito de ressentir com um dos seus pais ou com ambos.
Olha que pesado isso. Agora as consteladoras piram, né? Como assim vai se ressentir com os pais? Tem que perdoar os pais, né? Calma que ela explica o que que é esse ressentimento, tá? Quanto mais você sentir o sofrimento que a criança em que você viveu, mais compaixão terá por ela, e maior será a intensidade com que atravessará essa etapa. É também durante essa fase que você se libertará de seus pais, sentindo compaixão pelo próprio sofrimento deles. O que que ela fala aqui? Vou traduzir, tá? Para o meu português mais simples, que talvez vocês entendam melhor. Ela quer dizer o quê? Quando você vive o ressentimento com os pais, vou dar um exemplo até que nós temos a Nath aqui, ó, e a Beth que tá aí. A Beth, a mãe da Nath, tá aqui junto. Ó, Beth, vou te entregar essa aqui de presente para tua vida, tá? A Nath, que tem a ferida da rejeição, o que que ela precisa? Ela precisa se ressentir com a mãe dela, em alguma fase da vida dela. E ela teve isso no ano passado, né, amiga? Um pouco de ressentimento com algumas coisas. E o que acontece quando vive o ressentimento? Quer dizer que ela vai odiar a mãe dela? Bem pelo contrário. Ela vai sentir a dor da rejeição. Ela vai, até mesmo se precisar, depende muito de cada pessoa, chorar, ou se culpar, ou se criticar. Meu Deus, como isso é forte em mim. Meu Deus, como a rejeição me tortura. Meu Deus, eu me sinto realmente rejeitada, que daí vai para aceitação e observação. Por quê? Porque depois que ela passa por esse olhar, o que que ela vai conseguir ter? Compaixão maior, por exemplo, que a rejeição é criada com a mãe, tá? Ela consegue ter mais compaixão com a mãe, ou seja, ela ama a mãe dela hoje num nível diferente. Por quê? Porque ela também pode enxergar que a mãe dela também viveu a ferida da rejeição com a própria mãe. Porque lembra que no livro ela fala muito, os nossos pais nos dão a ferida que eles também viveram. Então, por exemplo, se a Beth tem dúvidas de qual ferida tem, já fica a dica. Olha com mais carinho para a rejeição, que provavelmente se essa ferida tem na Nath, provavelmente tem na mãe. Assim como, por exemplo, eu que vivo o abandono, que é uma ferida do pai, o meu pai viveu essa ferida com a mãe dele. Então, o que acontece? Quando eu entendi tudo isso, eu consegui ter mais compaixão pelo meu pai e entender alguns comportamentos durante a vida dele, né? Entender algumas coisas que ele fez. Então, hoje eu sei que o meu pai é tão dependente quanto eu fui até hoje. Então, isso leva para o nível do amor, um nível muito maior, um nível muito mais gigantesco de compaixão. Isso leva para um nível de cura que transcende. Então, por isso que a etapa 3, de olhar para o causador, vamos dizer assim, né? Que não é isso, a gente já viu aqui no livro que, na verdade, nossos pais foram os melhores instrumentos que a gente podia ter escolhido para viver essa existência. Ontem, até na roda xamânica, né? Teve uma mãe que trouxe uma fala que ela se sentia culpada por ter rejeitado o filho. Quando ela ficou sabendo que estava grávida, ela não queria ter ficado grávida naquele momento. E ela se culpava muito. A criança já está com 3 anos, ela disse? 3 anos. 3 anos. E ela ainda se culpava muito por ter rejeitado aquela criança, a gravidez, né, na hora que ela descobriu. E aí até eu disse para ela, então você vai parar hoje de se culpar e você vai aceitar que você foi um instrumento. Seu filho te escolheu exatamente porque você sabia o caminho para conduzir ele na evolução. Então a gente vai trocar a culpa a partir de hoje, né? E culpar os nossos pais pelo entendimento que eles foram instrumentos. Esse que é o caminho da compaixão, tá? Quarta etapa. E por fim, a quarta etapa é aquela em que volta a ser você. Então, lembrem que a gente falou muitas vezes na leitura, né? Que quando a gente utiliza a máscara, a gente se perde da gente, a gente utiliza aquela máscara para daqui a pouco não revelar verdadeiramente o que a gente está sentindo, quais são as nossas emoções em relação àquilo. E deixa de acreditar que precisa vestir uma máscara para se proteger. Então, a gente reconhece agora, a gente já aceitou, a gente já percebeu que a gente precisa assumir a nossa responsabilidade, a gente precisa olhar com mais compaixão para aquela pessoa e para aqueles envolvidos naquela situação, para nós também, né? A gente precisa, nesse momento, olhar com compaixão para nós. E a quarta etapa é nós percebermos quanto mais verdadeira a gente for com nós, mais verdadeira a gente vai estar em essência no nosso ser. E a gente não vai mais se proteger através das máscaras. E aqui a tela traz assim: você aceita que a vida seja entremeada de experiências,
que servem para lhe ensinar o que é benéfico e inteligente para a sua jornada. É o que chamamos de amor próprio. Como o amor tem um grande poder de cura e reposição de energia, prepare-se para observar diversas transformações e melhorias em sua vida, tanto nas relações quanto com o seu corpo físico. Então, percebam que quando nós vamos trazendo esse amor cada vez mais presente dentro de nós, a gente vai reverberar ao nosso redor e até mesmo o físico, com as características físicas, vão começar a mudar, porque a gente não precisa mais usar aquela máscara para daqui a pouco não demonstrar o que a gente quer ser naquele momento, o que a gente é verdadeiramente naquele momento. Para essa quarta etapa, eu vou complementar, não tá no livro. É meu interessante ponto de vista, tá? Eu vou complementar dando uma dica que eu enxergo como meu interessante ponto de vista quando eu trabalhei, comecei, ainda trabalho, né? Mas quando eu comecei a trabalhar as feridas em mim. Por exemplo, se você sofre da rejeição, que é a ferida número 1, quais são os 2 pilares que você mais tem que observar e corrigir comportamento, tá? Pilar número 1, autojulgamento. O rejeitado precisa passar pelo processo de aceitação que se auto-julga muito, ok? Essa é a primeira etapa. Então, reconhecer que você se auto-julga e você vai começar a diminuir. Então, em vez de se criticar, de se colocar como errado, como inútil, como insuficiente nas situações, você vai passar a ser mais analítico, ou seja, observar que você está se julgando ali, pensar sobre aquilo, reforçar palavras positivas sobre você e sobre sua personalidade e lidar com as coisas, né? O que eu sempre falo para a Nath desde que eu conheço ela, lida com as coisas, não te esconde sozinha, não fica em silêncio, lida com a situação. É assim que você muda o seu perfil de ser escapista, né? De fugir das coisas, né? A Nath, me lembra que a gente usava, lembra, Nath, nas sessões, a palavra desistir. Uhum. Lembra? Não desiste, que às vezes tu falar escapista, a pessoa não acessa a energia. Então, mas não desiste das coisas, porque quem sofre da rejeição tem uma facilidade de desistir. Então, é de colocar as coisas embaixo do tapete ou fugir, né? Desistir das coisas. Então, fica esse ponto. Para quem sofre do abandono, tá? O que que eu diria para vocês no meu interessante ponto de vista de dicas para fazer esse processo de cura? Primeira coisa que você tem que observar é o quanto você é dependente dos outros seres humanos para tomar decisões, para escolher coisas, para fazer coisas que você gostaria de fazer e acaba não fazendo. Olhe também para a necessidade de ter sempre alguém contigo, então comece a passar mais tempo sozinho, para que você se acostume com a sua presença, com a solidão, para que você goste. Eu já contei para vocês algumas estratégias que eu fiz, então, tipo, na área profissional, eu escolhi trabalhar um tempo sozinha, eu escolhi fazer viagens sozinhas, para eu ter que desenvolver a minha própria presença, eu num quarto de hotel por vários dias, sem conhecer ninguém, e ter que viver com essa presença da minha própria companhia, foi uma forma que eu ajustei. Cada um vai perceber como que a dependência se comporta na sua vida e vai ajustando para ficar mais presente consigo. Outra coisa do abandono, lembra sempre, vocês são os mais criadores de doença. Então começa a ouvir o seu corpo, porque seu corpo está criando doença porque você não está olhando para essa ferida, você não está olhando para a dependência de alguma coisa que você está desenvolvendo ali, tá? Para quem sofre da humilhação, que seria a nossa terceira ferida, né? E seria ali os nossos masoquistas. O que eu falo para vocês da humilhação, primeiro ponto, já falei antes, vou reforçar, trabalhar a autoestima. Você precisa trabalhar em todas as facetas, tanto de melhorar os cuidados com seu corpo físico, quanto melhorar os cuidados que você tem internamente com você. Diferente do rejeitado, o rejeitado ele é muito focado no autojulgamento. A humilhação ela é focada na baixa autoestima. Então aqui você precisa fazer um trabalho de cuidar melhor do que você, do seu corpo, do que você come, do que você faz consigo mesmo, da imagem que você passa no espelho, do como você se cuida internamente. É realmente olhar para todas as facetas da autoestima, tá? E isso é olhar para si. O humilhado precisa olhar para si. Precisa parar de olhar para fora e olhar para si, Uhum. tá? A traição vai trabalhar principalmente com o quê, meus amores? No meu interessante ponto de vista, o controle.
Então, precisa exercitar no dia a dia o delegar, o soltar, né? O não tentar controlar o resultado das coisas, deixar com que as coisas fluam com mais leveza. Aceitar, por exemplo, quando tu pede para alguém fazer alguma coisa, a pessoa não fez como tu quis, começar a praticar a aceitação do outro como ele é e não como você definiu que deveria ser. Então, quem sofre da traição, eu acho que é soltar, o delegar e o aceitar o outro como ele é. A quinta ferida, que seria a injustiça, né, que seria o nosso rígido lá, trabalha principalmente no perfeccionismo. Então, começa a lidar com as coisas e aceitar que as coisas não são perfeitas, que você não é perfeito, que as coisas podem ficar um pouco bagunçadas como tá. Aqui tá bonito, né? A gente arrumou a cama, mas aqui tá uma zoninha. Os perfeccionistas aqui, se apavorar com a nossa bancada. E o sofá? E o sofá com a nossa bancada. Então, aceitar a bagunça e a desorganização de uma forma mais fácil na sua vida, tá? A última dica aqui pro quem sofre da injustiça é parar de se acusar por tudo. Você não é responsável por tudo que acontece. Então, começar também a tirar essa exigência de autorresponsabilidade, tá? Talvez com essa minha dica fique um pouco mais fácil, né? Ou não, né? Ou a gente confunde mais. E aí ela traz aqui, ó, na página 160, tá? No terceiro parágrafo, ela fala assim: para alcançar essas etapas mais rápido, sugiro que, ao fim de cada dia, você faça um balanço de tudo que aconteceu. Descubra que máscara prevaleceu em você, fazendo reagir em determinada situação ou ditando a sua conduta com os outros ou consigo mesmo. Em seguida, registre essas observações sem esquecer de incluir como se sentiu, os sentimentos. Para terminar, perdoe-se, dando-se o direito de ter utilizado essa máscara, sabendo que naquele momento você acreditava do fundo do seu coração ser o único meio de se proteger. Ressalto que sentir-se culpado e acusar-se é o melhor meio para continuar a reagir da mesma forma sempre que uma situação análoga se apresentar. Então, essa tarefa que ela fala aqui para vocês no livro é a de escrever. Quando você pega um papel e uma caneta, deixa lá um caderninho do lado da sua cama, todo mundo consegue sim fazer 5 minutos. A gente tem mil desculpas para não fazer, mas aqui, quando a gente está trabalhando com as feridas emocionais, você precisa olhar para a sua história. E a sua história acontece a cada dia, não no final de uma década, ou no final de um ano, quando a gente para fazer o balanço do ano, né? Então, sugiro a vocês ter o caderninho de cabeceira, uma caneta, um lápis ali e anotar. O que que eu fiz hoje? Quais foram as situações que eu vivi? Como que eu me comportei? O que que eu senti? E aí você vai perceber qual máscara você mais viveu naquele dia. É esse estado de presença que vai fazer a etapa número 1. Lembra qual é a etapa número 1? Aceitar. O que que é aceitar? Observar como eu me comporto. Então, por isso que ter esses diários de cabeceira é fundamental para você até ter um balanço de quanto a tua máscara ainda se apresenta no seu dia. Ok? O que mais, Nath? Ali ela finaliza com Ela fala, algumas. essa parte aqui, na página 163, que ela traz. Você podia fechar com essa daí, o que que tu acha? Podia ser, né? Oh, tá, vamos lá. Algumas técnicas. Mas aqui tu já fez o Falei? caminho. Eu falei? Foi o que tu Foi o que falou. eu falei? Sim. Olha só. Vamos ler essa parte aqui, ó. Da página 165. Tá, 165, então. Nós lembrarmos de que somos Deus. Tá. Para terminar esse livro, faço questão de listar para você os aspectos positivos, as forças dentro de nós que estão ligadas aos diferentes tipos de personalidade. Aqui ela vai discorrer, nessa parte aqui, várias questões ali, né? Por trás do escapista. Então, cada um
né? Que acho que a gente não precisa ler todos, né? Não. Mas só para vocês verem, na página 165, ela traz aqui, por exemplo, assim, Essa parte é linda, essa parte é linda, porque leia. é o lado positivo de cada máscara. Então, eu acho que é interessante cada um ler aqui, por exemplo, a sua, né? Lê aqui, por trás do escapista, esconde-se alguém muito capaz. Então, você, se você se Deixa aqui, identificou. eu vou fazer para ela, depois ela faz para mim. Essa aqui eu vou fazer para ela. Ó, escapista, quem tem crise da rejeição. Amiga, olha como é que você é. Receba, Recebo. receba, acolha. Acolho. Ó, vou falar para ela. Quem é escapista e sofre da rejeição? Pessoas rejeitadas são pessoas muito habilidosas, dotadas de boa capacidade de criar, inventar e imaginar. Aptidão especial para trabalhar sozinho. Eficiente, pensa em inúmeros detalhes. Apto a reagir diante de emergências. Tu um pouquinho não tanto, tu pode, mas é bom, tá? E não precisa dos outros incondicionalmente. Pode muito bem ser feliz sozinho. Ah! Olha como tem coisa boa por trás da tua ferida. Ou seja, se você se cura, é isso aqui rejeitado que você vai se tornar, que é a sua essência. É se tornar um ser humano extremamente habilidoso, capaz de criar, inventar, transcender. Olha que lindo isso. Vamos ver a Fernanda. Abandono. Olha, por trás do abandono existe alguém habilidoso que sabe bem realizar suas demandas, sabe o que quer, tenaz e perseverante. Essa é a Fernanda aqui, ó. Quem faz dança circular sabe o que é isso. Não desiste quando está determinado a obter alguma coisa. Tem dom para a comédia. Imagina, Fernanda, comédia. O Antigo Testamento. Antigo Testamento. Sabe atrair a atenção dos outros. Quem acha que a Fernanda sabe atrair a atenção dos outros? Eu acho que. Naturalmente engraçado, animado e social, reflete a alegria de viver. Capaz que a Fernanda é O isso. que as pessoas mais me falam hoje em dia é É isso, a que olhar alegria. meus stories traz alegria para elas. Tu viu? Olha aí, a habilidade. Capacidade de ajudar os outros, pois se interessa por eles e sabe como se sentem. Essa aqui vai ver. Essa aqui eu falei para ela que ela tá mais ou menos. Sabe por quê? Porque assim, ó, ela até ajuda muito. Eu falei para ela, nossa amiga, continue assim. Deus abençoe você a continuar assim. Mas se interessar, a Fernanda é assim, ó. Meio desapegada. Ela é desapegada. Eu não sou muito interessada. Ela trabalhou tanto esse abandono, tanto, que ela. Me Você tá desapeguei. vivo? Beleza, Que bom, beijo. beijo. Aptidão para utilizar seus dons quando os medos estão controlados. Os abandonados são os medrosos, né? É. Talentos artísticos, né? Bruxa, a bruxa é isso. Essa aí eu vou ter que descobrir o que eu sou boa É. ainda. Vou cantar. Dança, A dança, a dança. dança. Mas eu não sou tão boa dançando. Eu danço porque eu gosto, mas eu não sou boa. Eu não sou, eu danço porque eu gosto, mas eu não sou boa naquilo, não. Sociável. Sociável. Fernanda, vocês acham a Fernanda sociável? Mesmo assim, precisa de momentos de solidão para repor as energias. Então, vejam que tem coisas interessantes aqui, né? O masoquista, ó, bem rapidinho, só para vocês lerem, né? Quem não está aí lendo com nós, ter aí a informação. Olha um masoquista que está curado. O que está por trás desse masoquista, né? Quem sofre da ferida da humilhação. Conhece as próprias necessidades, é uma pessoa sensível às necessidades dos outros e também é capaz de respeitar a liberdade de cada um. É um bom mediador, é um conciliador, é uma pessoa jovial, que gosta do prazer e deixa as pessoas à vontade. É de natureza generosa, solícita e altruísta. É uma pessoa com talento para organização, reconhece os seus próprios talentos, é muito sensual, sabe desfrutar do amor e tem uma grande dignidade. Olha que lindo! Quando nós temos um controlador que está curado, né? Uma ferida da traição, desculpa, que curou. Nós temos uma pessoa que tem força, mas ao mesmo tempo é tranquilizador e protetor. É uma pessoa muito talentosa e sociável. Ela tem grande capacidade de falar em público. Tem uma aptidão para perceber e valorizar os talentos dos outros, ajudando as pessoas a adquirir mais confiança. Então, é aquela que empodera os outros, né? Tanto é que ela traz aqui na página 167 que o controlador é o líder, né? Aquele que, quando está equilibrado, né, não está na ferida, é o líder.
tem uma capacidade boa de delegar, de ajudar as pessoas a se valorizarem. É aquele que entende rapidamente como os outros se sentem e destensiona o ambiente, fazendo as pessoas rirem. Ele é capaz de administrar várias coisas ao mesmo tempo. Tem grande performance em diversos níveis, toma decisões rapidamente e é uma pessoa que confia muito no universo, em algo maior, mas também na sua força interior. Lê o último, Nath. Por trás do rígido se esconde alguém criativo, com muita energia e dotado de grande capacidade de trabalho. Então, a pessoa que está trabalhada aí já está com a sua máscara da sua ferida da injustiça muito mais perceptiva. Está aí, é uma pessoa organizada, excelente para realizar trabalhos que exijam precisão. Tende a se preocupar e zelar pelos detalhes, então aquela pessoa detalhista que olha para os cantinhos, né? A gente fala muito do rato, né? Um animal de poder aí. Capacidade de simplificar, de explicar com clareza quando ensina. Então, aquela pessoa que tem essa habilidade muito sensível, sabe o que os outros sentem, analisando os próprios sentimentos, sabe o que deve saber no momento oportuno. Então, percebam isso também. Encontra a pessoa certa para realizar uma tarefa específica, a coisa exata a ser dita. Entusiasta, vivo e dinâmico, não precisa dos outros para se sentir bem. Assim como escapista em caso de urgência, sabe o que fazer e faz por conta própria, consegue enfrentar as situações difíceis. Então, percebam quando a gente está aí trabalhada nessa ferida e o quanto coisas positivas a gente pode ter, né? O quanto por trás dessas máscaras a gente está escondendo, daqui a pouco está aí diminuindo dentro de nós para nós não acessarmos essa consciência que a gente pode acessar. E aqui, né, quando a gente lê isso daqui, esses últimos parágrafos, nos motiva a querer passar pela cura. Porque a gente se torna a nossa essência, que é esse poder, essa potência toda aqui que a gente lê nesses últimos parágrafos. Então, vale a pena esse grupo de estudos, vale a pena olhar para as feridas, vale a pena fazer os exercícios, vale a pena praticar autoobservação e mudar alguns comportamentos, que daqui 3, 4 anos vai estar muito mais fácil de lidar com as coisas. E ela termina o livro dela com um poema sueco, onde o poema fala assim, ó. Todos queremos ser amados, ou admirados, ou temidos, ou odiados e desprezados. Queremos despertar uma emoção no outro, seja ela qual for. A alma estremece diante do vazio e busca o contato a todo custo. Ou seja, a gente quer de alguma forma, como alma, tocar outra alma, seja pela luz ou seja pela sombra, mas a gente quer causar algum impacto. Então, que seja um impacto pela luz, pela cura, e não pela dor, não pela sombra. Então, encerramos. Fizemos juntos aí. Encerramos nosso primeiro grupo de estudos. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem está aqui com nós, a gente vai desligar a gravação, a gente vai conversar um pouquinho com vocês. Mas encerramos o nosso primeiro grupo. Para mim, que Steven já tinha passado por todo esse processo, estar aqui de novo foi surreal de maravilhoso. Tô louca pelo próximo grupo. Espero que vocês também estejam loucos pelo próximo. E vamos trabalhar bastante nessas feridas aqui, que, como eu falei, daqui a uns anos vai valer a pena, né, Nath? Vai, já tá valendo. Já tá valendo. Então, depois vão lá nesse vídeo do YouTube e comentem se foi bom para vocês, se gostaram desse fechamento aqui do livro, que é muito importante para nós ter também o feedback de vocês, né? Com certeza. Beijo! Beijo! Vocês fiquem aí, que eu só vou desligar aqui a gravação. Ai, peraí.